Olha, o país hoje vive uma nova política de segurança pública. Controle de armas, controle dos atiradores. Só que existe no Brasil os clubes de tiros. Existem também os caçadores, colecionadores, atiradores também que praticam isso de forma esportiva. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou, que é do PT, determinou ao seu ministro da Justiça, Flávio Dino, que fechasse a maioria dos clubes de tiros no país e que tivesse um controle rigoroso das armas na mão da população civil, ao contrário da gestão passada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve uma reação imediata das pessoas que praticam tiro por esporte, que frequentam os clubes de tiro, a Confederação Brasileira de Tiros Táticos, alguns clubes de tiros de Alagoas. O meu entrevistado de hoje é o presidente da Confederação Brasileira de Tiros Táticos, Giovanni Roncalli, que também é presidente do Clube de Tiros Roncalli de Alagoas, que rebate, inclusive, a direção nacional, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, que diz que clube de tiros é reduto de bolsonarista. Primeiro, é uma honra entrevistar o senhor, muito grato por sua participação aqui no Conjuntura. Obrigado. Eu já começo com uma provocação da Gleice Hoffmann. Os clubes de tiros que tem no país são mais de 2.000? São. A gente não sabe estimar o certo, mas com certeza são mais de 2.000 clubes. Em Alagoas? Em Alagoas, nós somos um estado pequeno, mas proporcionalmente nós somos fortes. Nós temos 35 clubes de tiro e por volta de 8.000 atiradores. Em todo o país? Não, em Alagoas. Em Alagoas. No país nós temos 800.000 CACs, por volta disso. E a presidente do PT, Gleice Hoffmann, afirma que clube de tiro é reduto de bolsonarista. Como é que o senhor vê essa declaração? Eu vejo como uma fala burra, uma fala recheada de revanchismo político, uma fala sem qualquer fundamentação legal, onde ela desrespeita a história do Brasil, pois o tiro esportivo foi o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica ao Brasil. É um esporte que tira jovens que poderiam estar ociosos, consumindo drogas, e traz esses jovens para o esporte, para o convívio em família, para justamente serem jovens melhores e produzirem mais para o país. Nós temos jovens, inclusive, que trouxeram medalhas olímpicas para o Brasil, jovens que competem internacionalmente e são brasileiros. Então, ela ignora tudo isso por puro revanchismo político. Será que foi isso que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a recomendar o fechamento de clubes de tiros no país? Não. Eu acredito que o presidente Lula, ele não sabe nem do que ele fala, porque... Porque foi dele um decreto, né, sim, determinando um controle, mas não fechamento. Mas parece mais que ele está senil, porque ele não sabe do que fala. E eu digo isso porque durante o primeiro governo do presidente Lula, os atiradores sempre existiram, os atiradores sempre foram respeitados, sempre foram uma categoria. E o problema é que durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro usou isso como bandeira política. Acredito, assim, que isso está nos prejudicando bastante, porque hoje a gente está apanhando justamente porque o Lula está enxergando na nossa categoria o bolsonarismo. Então, enquanto ele enxerga o bolsonarismo na nossa categoria, a gente está apanhando sem fim. Quer dizer que, primeiro, clube de tiro não é reduto de bolsonarismo, né? Esse controle dos clubes, de fechar os clubes, o que vai acontecer? Olha, o presidente, ele está esquecendo que está na Constituição brasileira, que é dever do Estado fomentar o esporte. Ele está sufocando os clubes de tiro, ele está inclusive ignorando os próprios preceitos que eles pregam enquanto petistas, que é igualdade, é a manutenção de empregos, é a arrecadação de impostos.
Porque a partir do momento que ele fecha os clubes de tiro, ele está ignorando um esporte que corresponde a 4% do PIB brasileiro. Então, se a gente corresponde a 4% do PIB brasileiro, a gente merece respeito. Você imagine as centenas de milhares de empregos que dependem direta e indiretamente desse esporte e que estão sofrendo, muitos clubes de tiro estão fechando, porque o presidente, o que é que ele queria? Ele provavelmente dá a entender que o que ele queria era ir na casa de todo mundo, tomar essas armas, ir em cada clube de tiro e fechar os clubes de tiro com as próprias mãos. Como ele não pode, ele está tentando sufocar a gente. Eu fiz uma entrevista com o senhor recentemente, eu conversei com algumas autoridades da segurança pública, alguns líderes da Polícia Militar, alguns líderes da Polícia Civil, e todos foram unânimes em dizer o seguinte: não tem sentido fechar clube de tiro, porque é um lugar onde se pratica esse esporte, né? Sim. Praticar o esporte. Porém, eles defendem o controle das armas, como sugere também o próprio presidente Lula, que foi aberta aí uma concessão de armas para a população civil. A população civil podia se armar, ter não sei quantas armas em casa aí, um arsenal de... Qual é a diferença desse arsenal para esse arsenal que é levado para os clubes de tiro? Por que tem que ter o controle dessa arma? Vamos lá. Primeiro, essas armas que estão na mão da população são as mesmas usadas nos clubes de tiros? Vamos lá. Primeiramente, o senhor fez perguntas a pessoas que são representantes do Estado. Elas sempre vão ser mais comedidas. Diferente da minha pessoa, eu tenho mais direito de falar o que eu penso. Já eles precisam se manifestar institucionalmente. O que eu posso te dizer é o seguinte: o controle, ele tem que existir, ele deve existir. Então o senhor é a favor do controle das armas? A gente nunca quis que fosse vendida a arma aí para qualquer um e qualquer pessoa, porque a gente sabe o país que a gente vive. Aqui não é Estados Unidos. Eu digo isso porque nos Estados Unidos a gente tem penalidades efetivas como cadeira elétrica, pena de morte, nós temos também prisão perpétua. A justiça, ela funciona de outra maneira, né? Muito mais célere, entendeu? Muito mais contundente. E não adianta, assim, lá a lei funciona. Se você você compra arma de fogo no supermercado, mas se você cometer um crime com ela, olha, se não for a justiça do Estado, que ela é rápida, vai ser a justiça do policial, e quando ele chega, ou você se entrega ou você vai ser abatido ali. Não tem conversa. E aqui é Brasil. Então, o problema aqui no Brasil é a legislação penal. Então, como a gente sabe que até o cara ser preso, isso para acontecer vai dar muito trabalho para o cidadão ser preso. E olhe que hoje o que a gente está vendo em efetivação dessas prisões são as prisões políticas. Mas o criminoso que pega uma arma de fogo e vai cometer crime, até ele ser preso, cara, isso vai demorar muito. Então a gente não pode estimular que as armas de fogo sejam vendidas assim, olha, a bel prazer, qualquer um chegar e comprar na prateleira do supermercado. Porque a vítima vai ser a gente. Há risco dessas armas utilizadas pelo CAC? Porque eu acho que por trás disso tudo está essa preocupação que está acontecendo, do que venha ocorrendo no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Dessas armas de fogo, fuzis, caírem na mão dos traficantes. Há esse risco desse material bélico dos CACs caírem na mão dos traficantes? Porque essa acho que é, no fundo, a grande preocupação das autoridades. Essa preocupação, ela é fantasiosa. Por quê? Ela é só para fundamentar o projeto de desarmamento, o projeto de desarticulação da direita, porque eles enxergam os clubes de tiro como redutos bolsonaristas. Essa citação que o governo hoje usa para poder promover esse desarmamento, ela é tão fantasiosa que qualquer pessoa, qualquer criança que entenda de videogame, que jogue videogame, sabe que as armas que estão lá na favela, você não precisa ser um estudioso do assunto. As armas que estão na favela, você vê que o pessoal dá rajada. O que é dar rajada? São armas automáticas. Eles seguram o dedo no gatilho, inclusive apontando para cima, e a arma descarrega todas as munições que tem no carregador. Revólver, pistolas. Sim, você apenas precisa segurar o gatilho e ela dá a rajada.
A arma do atirador não faz isso. A arma do atirador você precisa, para que cada munição saia do carregador e passe pela arma, você puxa o gatilho. Então, você não tem como dar rajada, não tem como você segurar o gatilho. Aqueles fusíveis, eu não entendo, é fuzil, né? Fuzis. Aqueles fuzis, eles que atiram, que o CAC atira, ele é tiro por vez? Toda vez que você quiser que o tiro saia, você vai ter que puxar o gatilho, você vai ter que manobrar um ferrolho, você vai ter que bascular a ação da arma. Então, assim, você não vê, não pode, um CAC não pode adquirir armas automáticas. Então, a maior prova, você desarticula todo esse discurso, vendo que a arma que o traficante está utilizando, ela dá rajada, ela é automática, não vem do CAC. Essa arma, ela não dá rajada, mas ela pode ser transformada numa arma que dê rajada ou, tecnicamente, isso é impossível? De maneira alguma. Para estudiosos como eu sou um instrutor de tiro desportivo, tenho concessão, tenho autorização do Exército, tenho um documento válido, um CR, um certificado de registro de que eu sou instrutor de tiro desportivo. Então, eu estudei sobre o assunto, é por isso que eu sei. Porque é tão perigoso até eu explicar isso, que vai dizer, você já tentou? Não, eu sou um estudioso, eu sou professor, inclusive, de cursos de formação de instrutor, então tem que conhecer as armas de fogo. E o que eu posso te dizer é que mesmo que você queira, você não vai conseguir converter, por exemplo, um fuzil T4, que é o fuzil mais vendido no Brasil, você não vai conseguir converter, porque a parte de baixo dele, o frame dele, é diferente do que dá rajada. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Esse não interessa ao traficante? Não interessa, porque o traficante ele tem armas que dão rajada e, pelo jeito, o traficante está tão bem abastecido que ele não precisa de mais armas, não. O próprio Flávio Dino, ele diz, olha, foi encontrado esse acervo assim, não sei o quê. Essas armas não vieram do CAC, então dá para perceber que o traficante nem precisa de CAC. O senhor falou que nós temos 800 mil CACs no país, 8 mil em Alagoas, 10% desse cenário nacional. Tem algum desses CACs... Acho que 1%. 1%, perdão, 1%, né? Tem algum desses CACs que perdeu arma para o tráfico? Não se tem notícia. Inclusive, eu desafio as pessoas a procurarem notícias de algum fuzil, de algum CAC que foi utilizado para alguma atitude criminosa. Não encontrará. E sabe por quê? Porque os CACs, eles dispendiam muito dinheiro, muito tempo para se tornar um CAC. Você só consegue pegar sua arma após 1 ano a 1 ano e meio de espera. Aí um cara que tem uma intenção criminosa, por que ele vai esperar 1 ano a 1 ano e meio para conseguir pegar uma arma? Vai sacrificar ali muito dinheiro, muitas idas a um clube. Então, isso já é uma peneira. Como é que o cara vai chegar e sacrificar o réu primário dele para estar cometendo crimes? O cara que quer cometer crime, ele quer a arma na hora, ele não quer esperar 1 ano e meio, muita burocracia, muita documentação e muito dinheiro. Não é o perfil do atirador, são falaciosas essas narrativas. Há casos de CAC que esteja respondendo inquérito policial ou inquérito ou processo judicial por envolvimento no tráfico de armas, inclusive para a própria instituição Clube de Tiro? Olha, eu só posso você até me perdoe, é porque você está puxando os assuntos, você está provocando de uma maneira que a gente nem combinou, parece combinado, mas você está ativando gatilhos de assuntos aqui que, inclusive, só corroboram com tudo que eu estou afirmando. Por quê? Porque, vamos lá, você, para ser um atirador desportista, existe um critério que está na lei desde a época do governo Bolsonaro, chamado idoneidade moral. O que é que isso significa? O que é idoneidade moral? Segundo a legislação, é não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. O que é que isso significa? Você não consegue nem ser um atirador desportista se você estiver respondendo a um mero inquérito policial.
ou um processo criminal. Você não consegue comprar uma arma pela Polícia Federal para sua defesa, portar uma arma, você não consegue ser um caçador, um atirador, um colecionador, renovar os seus registros ou até consegui-los se você estiver respondendo um mero inquérito policial. Um mero inquérito policial, você não vai conseguir. Tanto você tem que juntar as certidões, quanto o Exército e a Polícia Federal pesquisam se você está respondendo. Então é impossível. O clube de tiro também não aceita essa pessoa que estiver envolvida com algum ilícito? Vamos lá. Os clubes de tiro, eles têm regras de funcionamento que não devem ser contra as regras jurídicas do país. Então, a gente tem as regras do clube e elas devem estar em consonância com as regras do país. No governo Bolsonaro, era permitido uma espécie de tiro chamada tiro recreativo. O que é o tiro recreativo? É o cara que está passando pela rua, olhou para o clube de tiro e disse: eu quero ir lá atirar. Mas o senhor quer atirar para ter experiência para se tornar um atirador? Não, eu só quero atirar. O senhor quer testar uma arma? Não, eu só quero atirar. O senhor quer fazer um curso? Não, eu só quero atirar. Isso é o tiro recreativo. Era permitido. Ele vai lá com a arma dele ou com a arma do clube? Não, com a arma do clube. Isso era permitido. Hoje não é mais. Entretanto, mesmo quando era permitido, o meu clube não permitia. O meu clube sempre foi um clube de acesso restrito aos associados. Por quê? Porque justamente eu perdi economicamente, mas eu ganhava em respeito aos associados. Eu ganhava em segurança, porque várias pessoas sentaram na minha frente e disseram: Giovanni, mas por que você não está permitindo que eu atire sem eu ser um CAC, sem eu ser um associado? Eu só quero dar uns tiros. Eu dizia: me dá a tua identidade. Quando o cara me dava a identidade dele, eu como advogado, eu pesquisava no SAGE. Aí estava lá, respondendo por assalto. O cara demorou para dar a chave do carro, era uma van de transporte alternativo, o cara demorou e ele simplesmente atirou no pé do proprietário das vans. Teve outro que estava respondendo por fugir do Baldomero Cavalcante, que é um presídio. Outro tinha uma condenação por formação de quadrilha, quando eles foram assaltar, e ainda respondia também por reagir a uma abordagem policial. Aí eu te pergunto... Claro, o senhor constatou isso? Foram lá procurar? Constatei. Estavam na minha frente essas pessoas e eu impedi elas de atirarem porque... Os outros clubes no Brasil teriam essa mesma prática que o senhor teve? Tem que ver qual é a regra de cada clube, eu só posso responder pela minha. Mas eu te pergunto, qual é a intenção desse pessoal querendo atirar no meu clube? Não atirou, nem vai atirar. E nos outros clubes? Não posso responder pelos outros. A Confederação Brasileira de Tiros Tático impõe regras também aos clubes de tiros? Vamos lá. A Confederação Brasileira de Tiro Tático, ela não pode impor regras aos clubes de tiro. Qual a função de uma confederação? Ou faz recomendações? É recomendar, ensinar qual é o melhor caminho e os clubes seguem se quiser. Mas a principal função de uma confederação é promover o esporte, é promover competições que vão ser sediadas em todo o Brasil. Então, a gente tem a função de promover o esporte através das competições nacionais que vão ocorrer em todo o Brasil, mas a gente também tem um papel sempre orientativo. Por que orientativo? Somos uma confederação atuante juridicamente, politicamente e inclusive nessas orientações, porque eu aproveito que eu sou advogado criminalista, eu tenho pós-graduação em ciências criminais, eu estudo bastante a legislação do tiro e eu estou sempre aproveitando o que a gente faz no nosso canal para orientar também os presidentes de clube de tiro a não cometer irregularidade ou ilegalidade. Quer dizer, quem são as pessoas que procuram um clube de tiro? São só policiais, pessoas simples, advogados? Quem são elas? Olha, aí eu falo enquanto presidente de clube de tiro. Eu digo a você que no nosso clube nós temos de camelô a desembargador. Todos são tratados da mesma maneira. Você pergunta ao camelô se ele está satisfeito com o tratamento, ele vai te dizer.
de camelô a desembargador aparece no clube de tiro. O que a gente não aceita as pessoas, não é pela classe social, pelo poder econômico, pelo poder aquisitivo. A gente recebe pela questão da idoneidade moral. Basta ser uma pessoa que não responde processos criminais, não tem más intenções. A gente faz uma entrevista com todos os candidatos e, justamente por eu ser advogado, eu acredito que eu consigo ali vislumbrar se a pessoa tem más intenções, além de que eles passam por um teste com uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. Nesse clube de tiro, a pessoa interessada, ela tem que ter a arma dela ou essa arma é fornecida pelo clube? Vamos lá. Quando a gente está tratando desse assunto, alguns verbos eles são muito perigosos, como o que você falou, fornecer arma. Ou emprestar. Ou... Piorou. Entendeu? É tão complicado que a gente pisa em ovos. Qual é? A gente pisa em ovos na hora de falar. Então, eu vou te esclarecer. Pode ficar tranquilo que o assunto é complexo. Nós queremos saber como ter acesso a essas armas. É complicado. É Brasil, meu irmão. E, assim, a gente é tão discriminado que a gente procura sempre ter muito cuidado com as nossas atitudes e com as palavras. A pessoa ela se filia a um clube de tiro para ela obter um registro junto ao Exército Brasileiro, junto ao governo, para ser atirador, caçador e colecionador. Com esse registro, ela vai poder adquirir suas armas e vai poder frequentar o clube de tiro com as suas próprias armas. Enquanto isso não acontece, há armas disponíveis no estande do clube, entendeu? Fornecidas, pode ser pelo clube, pode ser pelo instrutor de tiro, para que ela utilize no local. Você usou a palavra fornecida aí. Para que ela utilize no local. Mas olha a finalidade. Há armas que são fornecidas pelo clube para que utilize no local. No local, não pode sair dali. Então, não pode sair nem do stand. Ele vai chegar no stand, a arma vai estar lá, ele utiliza e ele vai embora e deixa a arma lá. É perigoso, né? O portador, mas algumas pessoas têm porte de arma. Essas pessoas podem usar o clube de tiro? Depende da regra do clube de tiro. Por exemplo, o nosso clube ele é restrito a associados. Se ele tiver associado, ele vai poder utilizar o stand, ele tendo as possibilidades também, a gente averigua isso, se ele pode levar aquela arma para o stand. Quanto custa a arma mais barata para participar, por exemplo, uma pistola, para participar no... Acho que a arma mais barata... Ainda existe revólver ou é só pistola agora? Eu nem sei. É óbvio que a arma mais barata é o revólver. Entretanto, foi no governo Bolsonaro que se popularizou a pistola 9mm chamada G2C. Ela foi a pistola mais vendida no Brasil, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Quanto custa? Claro que ela depende de estado para estado, e depende também do ano, mas ela chegou a custar em torno de R$3.000, R$3.300 no Brasil, depois aumentou para R$4.000, R$4.500 no máximo. É evidente que assalariado, esse é um esporte, vamos dizer, de classe média ascendente. Eu poderia te dizer de outra forma, porque é claro que o pessoal tenta calcular o valor das armas para tentar dizer que o esporte é elitizado. Aí eu te digo, quanto custa uma raquete boa de tênis? Eu acredito que ela vai custar 15, 20 mil reais. Uma bicicleta para o cara pedalar na praia, eu já vi bicicleta de 100 mil reais. É verdade. Então tudo depende, entendeu? Nós temos armas de 100, 150 mil, 200 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais. Temos armas de 4.500, 3 mil reais, 1.800, 2.000. Então, tudo depende da forma como você enxerga. Vou te dar um exemplo. Eu sou músico também. Uma guitarra boa, você vai gastar 20, 25 mil reais. Mas tem guitarra de 700 reais, né, sendo vendida. O senhor é músico, é criminalista, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, instrutor de tiros. YouTuber. Né? YouTuber, né? O YouTube aí bem requisitado. Como é que o senhor vê a sua entidade, ou os clubes de tiros estaduais, as federações estaduais, a Confederação Brasileira, pretendem mover, diante de tudo que o senhor falou, explicou, pretendem mover alguma ação para demover o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, desta ação de controle rigoroso das armas e fechamento de clubes de tiros? Vocês vão recorrer a isso? Vamos lá. Justamente por eu ser advogado e não ser burro, a gente não vai mover nenhuma ação jurídica, principalmente ao STF,
porque só sendo um burro para o cara não perceber o momento político em que a gente vive, que, assim, é tolice eu ajuizar qualquer ação no STF, porque, visto as últimas decisões do STF, na conjuntura política e as últimas decisões também contra o último decreto, 11.366, que foi o decreto do 1º de janeiro, a gente já viu qual é o posicionamento do STF. Então, por que eu iria ajuizar uma ação sabendo que eu vou perder e ainda mais criando uma sentença que vai vincular todas as outras ações em primeira instância? Jamais faria um negócio Qual desse. Qual o caminho a percorrer contra o decreto do presidente Lula para esse controle? Hoje só se resolve politicamente. Já tem algum caminho para você? Eu vou te passar qual é a situação política hoje que a gente está vivendo. Nós temos um decreto, o 11.366, que ele foi publicado no dia 1º de janeiro. Esse decreto ele foi um ato de perseguição aos CACs, porque o presidente Lula enxerga na figura dos CACs o presidente Bolsonaro. E desde então a gente vem apanhando, inclusive, com decretos que eles atentam contra a legalidade, contra a Constituição. Por que eu digo isso? Porque o decreto 11.366, o presidente Lula não decretou nada ali, foi o primeiro decreto, antes de tudo. Então, você já mostra assim, a raiva que ele tem do bolsonarismo, e eu entendo que, tal qual o Bolsonaro enxergava o MST e não tinha diálogo, o presidente Lula enxerga os CACs com a mesma raiva e a mesma falta de diálogo, porque a gente não tem diálogo. Fizeram um decreto que, através de decreto, eles desfazem o que está na lei. E qual é o problema? Nós temos uma hierarquia das leis que ela é feita no Brasil. Quem inventou essa hierarquia das leis foi um alemão chamado Hans Kelsen. E ele definiu que a lei inferior não pode desdizer ou sobrepor a lei superior, ela apenas pode regulamentar. Então, no Brasil, nós temos a Constituição em primeiro lugar, depois vem as leis, depois vem os decretos. Aí, como é que pode um presidente, através de um decreto, desfazer o que está na lei? Vocês vão recorrer pelo caminho político. Justamente por isso, porque, veja só complementando, para você vai entender agora por que eu toquei nesse assunto. A Lei 10.826, que curiosamente foi uma lei feita pelo presidente Lula, na época dele, em 2003, ela diz que a competência de fiscalização dos CACs é do Exército Brasileiro e não da Polícia Federal. Aí como é que chega um presidente por um decreto e desfaz isso? Se a lei está dizendo que a competência é do Exército e agora ele está dizendo por um decreto que a competência é da Polícia Federal. Então foi judicializado. Inclusive eu judicializei lá no começo do ano ao STF e a gente levou, foi lapada. Sabe por quê? Porque o ministro Flávio Dino, muito inteligente, muito articulado, ele entrou com uma ação em paralelo para decretar a constitucionalidade do decreto, o primeiro decreto, que foi o de janeiro. E o ministro Gilmar Mendes deu em decisão que ninguém poderia mexer no decreto do Lula. Eu tenho 1 minuto agora. O que fazer, como fazer e o que o senhor diria agora dessa reta final do Conjuntura para os CACs? Infelizmente, como eu expliquei, a gente não tem o judiciário a nosso favor, só podemos mudar isso através do legislativo ou de um milagre. Conversei com o presidente Arthur Lira, ele não está favorável a movimentar os PDLs, então eu vou acalmando os CACs, instruindo como permanecer ativo, como permanecer na legalidade. Mas ou o legislativo toma alguma atitude ou só um milagre divino para mudar a nossa situação e parar essa perseguição. Numa conversa aqui de bastidores, o presidente da Confederação Brasileira de Tiros Táticos vai tentar também uma audiência com o ministro Flávio Dino e até com o presidente Lula, para primeiro dizer que reconhece Lula como presidente e eles querem ser reconhecidos como atiradores, colecionadores e que gostam de armas, né? Mas vamos viver em paz, né? Vamos tentar pacificar o nosso tema. É a única maneira de sobreviver. Muito obrigado.